Olá, amigos. Vocês já tiveram a curiosidade, já se perguntaram o que acontece na hora da morte? A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, no capítulo 57, O Problema da Morte, nos lembra que no mundo morrem 75 pessoas a cada segundo, são 40 milhões por ano. Quer dizer, a morte é inevitável. Por isso ela nos recomenda preparar-nos para essa viagem. É uma viagem. Por quê? Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos ensina que o espírito é apenas o homem desencarnado. O homem, a mulher, e cada um de nós se torna esse espírito desencarnado, cada um na sua hora. E os desencarnados, os que já morreram, se comunicam com os encarnados, com os vivos no corpo, vivos entre aspas, né? Desde que o homem se conhece como Homo sapiens, desde que pensa, raciocina. Então, ao longo de toda a história da humanidade, sempre houve manifestação de vozes, movimentação de objetos, escritas, mediúnicas, que são provas irrefutáveis da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Então a gente se pergunta, para onde eles foram, esses nossos entes amados, e nós, para onde iremos depois do momento do desencarne? Joana de Ângeles nos também ensina que há pessoas que evitam pensar na morte por medo, vivem numa névoa, numa ilusão. Para elas o que importa é o que se vê, é o aqui e agora. Não transcendem a matéria, irão atravessar o portal do túmulo como sonâmbulos de difícil despertamento. O sonâmbulo é aquela pessoa que está dormindo, aí levanta, anda pela casa, fala, faz alguma tarefa, mas está dormindo. E a Joana fala, atravessarão o portal do túmulo como sonâmbulos de difícil despertamento, porque agem desde aqui na Terra de forma automática, sem consciência de si, do que fazem, do porquê fazem. Há outros que duvidam da imortalidade da alma, e isso cria uma insegurança, uma vida cheia de inquietação, e eles acordam do lado de lá perturbados, não entendem o que está acontecendo. Outros acreditam na vida após a morte do corpo físico, mas muitos se perguntam, né? O que acontece na hora da morte? Se, como dizem, esse corpo é uma prisão, como nos libertamos dele? O que sentimos na hora da transição? O grande filósofo brasileiro Leon Denis, espírita, escreve no livro Depois da Morte. O livro chama-se Depois da Morte, que as sensações que antecedem, as sensações que seguem a morte, tanto que antecedem como seguem a morte, são infinitamente variáveis, de espírito a espírito. Depende do caráter, do desencarnante, dos seus méritos, da sua elevação moral, do conhecimento que ele tem a respeito das coisas do espírito. E o Leão fala que essa separação, espírito-corpo físico, é lenta e gradual, no geral. Às vezes, começa muito antes do desencarne e só se completa quando os últimos laços que unem o espírito ao corpo físico se rompem. Em geral, diz ele, o desprendimento da alma é menos penoso após uma longa doença, porque durante essas doenças terminais, os laços que unem perispírito e corpo físico
já vão sendo desatados pouco a pouco. E enquanto que quanto mais fortes esses laços, quanto mais numerosos, mais penosa se torna essa passagem, né, do plano da matéria para o plano espiritual na hora do desencarne. E por quê? Porque mais prolongado é o tempo de desatar esses laços fluídicos. E há pessoas, né, que são muito apegadas às coisas materiais, aos prazeres da terra, não se prepararam para essa viagem. E a passagem também, segundo Leon Denis, é dolorosa e cheia de angústia. Mas, conforme diz o filósofo, a grande maioria das pessoas são indecisas, não têm faltas graves, não têm grandes méritos. E quando desencarnam, mergulham num estado de torpor, num abatimento profundo e lentamente o espírito se desprende do corpo físico. Lentamente o espírito recupera a sua liberdade, né? Que o espírito lá no plano espiritual é mais liberto que aqui. Alguns continuam hesitantes nessa passagem e permanecem nos lugares que viveram aqui na Terra, porque têm medo de se afastar do que é conhecido, do que é familiar. Diz o Leon Denis, continuam a sofrer e a chorar junto àqueles que ficaram. A importância de se fazer o evangelho no lar, porque se eles estiverem lá conosco, serão esclarecidos e socorridos pelos seus guias. Então, mesmo que eles não participem, né, do evangelho no lar, mas o tempo passa e eles também um dia serão socorridos pelos seus guias espirituais. Por isso que é tão importante a prece na hora do desencarne, após o desencarne, seja em que tempo for. A prece feita pelo próprio desencarnante, ou então feita pelos familiares, pelos amigos, no velório ou depois, né? E Leão fala, as pessoas que cumpriram seus deveres, que se desapegaram da matéria, que buscaram os bens espirituais, os valores morais, esses terão um desprendimento mais rápido em relação, né, aos outros. Eles se desprendem mais facilmente do corpo físico. A passagem é mais suave, é como um sono suave acompanhado de um despertar agradável. Mas em todos os casos o espírito entra num estado de perturbação. Muito curto para os que foram justos, né? Eles logo despertam para as alegrias do plano espiritual, mereceram ir para um lugar muito bom. Esse estado de torpor pode ser muito longo, pode durar anos para as pessoas que se sentem culpadas, para aquelas que ainda acham que estão encarnadas, né? Porque não sabem o que está acontecendo, e para os criminosos. Leon Denis fala que eles sentem-se mergulhados numa noite escura, se sentem isolados, abandonados nas trevas. E os espíritos que não acreditam na imortalidade da alma, né? Ah, morreu, acabou, não existe nada mais. Esses se agarram desesperadamente à vida física, mas essa vida física, né, está se esvaindo. Então, o que acontece nesse momento? Uma luta entre a alma, né, que está se desprendendo, e a matéria que começa a se decompor. Mas os bons, aqueles que cumpriram os seus deveres, terão essa passagem, né, de uma forma pacífica, resignada, alegre mesmo, fala Leon Denis. É a morte do justo, é a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido nesse mundo, deixa a terra, confiante no futuro. Para estas pessoas, a morte é uma libertação,
é o fim das provas, é a calmaria após a tempestade, é o porto seguro após a travessia, né? Uma travessia tempestuosa que muitas vezes é a nossa vida aqui na Terra. Para os justos, esses laços, né, que unem perispírito e corpo físico já estão enfraquecidos. Por quê? Porque eles buscaram transcender a matéria. E esses laços, então, mais enfraquecidos, se desligam suavemente na hora do desencarne. A perturbação é só um torpor semelhante a um sono. O justo vê, na hora da morte, a sua existência terrena recuar, afastar-se pouco a pouco com suas amarguras e ilusões. São névoas que se dissipam. O justo lança o último olhar para para o seu passado e tem duas sensações. As coisas materiais estão, né, se diluindo, estão perdendo importância, estão se apagando, mas vem surgindo uma nova vida, como um véu que se levanta, uma vida cheia de encantamento misterioso, tudo se aclara, aí surge um sentimento de felicidade, de força, de juventude, de serenidade, novas faculdades são despertas, o espírito mergulha numa onda reparadora, acabam-se as incertezas, os temores, o desencarnante vê os amigos do passado rejuvenescidos, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo e guiá-lo à nova morada, e seu destino feliz começa. A Joana de Ângeles fala: a existência física é uma experiência evolutiva, mas depois dela é que vem a vida real. E o Espírito André Luiz conta que, falando desse mundo lindo do plano espiritual que os justos merecerão, conta que a cidade Nosso Lar, lá no plano espiritual, é maravilhosa. E a gente lê o livro Nosso Lar, a gente quer ir logo para lá. Mas nós precisamos aguardar o momento certo, porque senão, se anteciparmos a hora da nossa morte, nós estaremos nos suicidando, seja de forma direta ou indireta. De forma indireta, ou seja, quando a gente não cuida do corpo físico, e tanto um e outro, né, o suicídio direto ou indireto, é um crime diante da lei divina. E aí, né, diante desse grave desvio, com certeza nós não iremos para um lugar bonito como o nosso lar, um lugar feliz como o nosso lar. O próprio André Luiz conta que ele foi considerado um suicida indireto por conta dos excessos da vida terrena, e ele acabou ficando 8 anos do umbral antes de ser resgatado e levado para essa cidade chamada Nosso Lar. E voltando para Leon Denis, ele diz assim que o conhecimento do futuro espiritual, né, o que nos aguarda, o estudo das leis que presidem o desencarne, né, o que acontece na hora do desencarne, como nós nos sentimos, tudo isso é muito importante na preparação para a morte. Preparar-se para a hora da morte diminui a incerteza, diminui o medo nos derradeiros instantes de vida encarnada, torna o desprendimento, né, espírito, matéria, muito mais fácil. Aí mais rapidamente o espírito se reconhece a si mesmo, né, acorda, mais rapidamente sai do torpor, dessa perturbação pós-morte, e percebe e entende esse novo mundo ao qual chegou, se adapta com mais facilidade. E Joana de Ângeles diz: nunca é tarde para preparar-se para a morte. Como? Preparar-se como? Buscar conhecimento e fazer a reforma íntima, juntar os tesouros do céu. Aí ela sugere que façamos uma lista. Quais são as nossas dificuldades
Quais são as nossas ilusões? Quais são os nossos enganos? Quais são as nossas fraquezas? E, diz ela, empenhar uma cerrada campanha contra eles, mas sem automartírio, né? Mas vencê-los de forma lenta e segura. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva sempre.